aí, Maurício, tudo bem? Agora é Beleza. bom dia. Bom dia. Só explicar, a confusão toda foi que a gente também estava querendo fazer uma gravação em outro programa, né, para ter essa segurança de ter as Para ter duas. um backup. Isso, só que o outro que estava fazendo a gente não te escutar e te ouvir. Aliás, não te Entendi, escutar e você nos ouvir. entendi. Aí foi ele que estava impedindo tudo isso aí. A gente conseguiu descobrir isso. Sem problema. Eu sou o Felipe. E esse é o João. O João é que Entrou em contato pelo estava entrando em WhatsApp. contato com você pelo Isso, WhatsApp. o João a gente conversou por WhatsApp. Isso. E o teu contato chegou Através da Kaori. através da Kaori, que é a nossa professora. E a gente pediu ajuda dela para o nosso TCC e tal. E ela participou, Junto com os filhos. junto com os filhos dela. Ela levou os filhos dela lá também para ajudar a gente. E ela falou sobre você. Falou que seria interessante a gente conversar com você. Eu acho que ela adiantou um pouquinho também, acho que o João Sim, também adiantou, né? Mas basicamente a gente está colhendo informações, colhendo algumas opiniões de profissionais e pessoas que têm esse contato mais com crianças que, e com a publicidade para a gente montar meio uma discussão assim e levantar essa ideia da publicidade infantil, mas por um viés, principalmente que a gente está vendo agora, que as crianças estão tendo muito contato com o YouTube, e a gente também tem ideia e tem visto algumas notícias também na nossa pesquisa, a gente viu que as crianças também estão sendo bombardeadas por publicidade nessa plataforma. E é uma plataforma que a maioria dos pais ainda deixa a criança acessar livremente. Então, por enquanto, não vou dizer uma terra sem lei, mas um campo que as pessoas talvez ainda não tenham percebido esse risco ou essa ação. eu acho que tem uma coisa também, porque, que é o seguinte, quando você deixa o seu filho na televisão, você sabe o que, que tem na programação naquele horário. Então, se você sabe que naquele horário é o sítio do Pica-Pau Amarelo, para falar de um programa velho, mas, pô, Monteiro Lobato, tal, você sabe que ali não vai ter problema. Quando você deixa no YouTube, você não tem controle sobre o conteúdo a que ele está sendo exposto. E é diferente porque a experiência do YouTube ela é pessoal. Você no celular é você ali, você não tem três, quatro, cinco pessoas. A televisão é coletiva. Então, mesmo o pai ou a mãe em outro ambiente, ele consegue ouvir, perceber, pescar alguma coisa ali que não achou interessante e mudar. E esse controle no YouTube é muito mais difícil, porque às vezes você vai num canal que é tudo ok, que tá tudo certo, mas os conteúdos que tá lá você não tem controle, você não senta do lado para tirar uma dúvida ou para ajudar uma compreensão. Então, o tipo de experiência que é das redes sociais e da internet, que é individual, dificulta demais esse controle. Porque uma coisa é você falar assim, vamos sentar aqui e vamos assistir o Gloob. Sim. Beleza, tem lá, você está assistindo junto. Como é que você fala, vamos nós dois assistir no celular? Quer dizer, te tira mobilidade, te tira um monte de coisa. Então, assim, é um desafio muito grande. E outra coisa, quando a gente fala de publicidade, não de conteúdo em geral, na televisão você tem o horário do intervalo. Agora é a hora da propaganda, eu vou controlar o que está tendo. Ali, o merchan do próprio youtuber ou quem quer que seja jogar um conteúdo publicitário no meio é muito grande e você não tem como prever isso. Até porque lembrando que muitas vezes a criança está no quarto e você está na cozinha, então você nem ouve a propaganda. É muito complicado mesmo esse controle. Eu acho que como você falou, assim, a TV, a televisão, eu acho que você consegue ter um controle maior, porque fora que você já tem diretrizes muito fortes e muito concentradas na TV, que talvez você tenha essa segurança de que na TV seu filho não vai ser Você atingido. tem Você tem um monte de órgãos de controle de olho na programação de TV, você tem um monte de coisa. E, de novo, assim, se você pegou um canal igual o Gloob, você sabe que dentro do Gloob não vai pintar uma coisa muito. E aí falando de conteúdo, não de publicidade, mas não vai pintar uma coisa muito deslocada. Já no canal, se é um youtuber,
esse cara pode, no meio do programa, soltar um palavrão, fazer uma Sim. injúria racial, pode jogar uma opinião com a qual você não concorda, pode vender um produto que você não acha adequado, divulgar um produto que você não acha adequado para o seu filho, e você não tem como perceber isso tão facilmente quanto na televisão, né? De novo, a diferença de uma experiência individual e de uma experiência em grupo, né? Tá. Você como escritor infantil, Mauro, você vê que as crianças elas estão deixando um pouco de lado essa parte da leitura, do livro mesmo, e estão se ocupando muito tempo com o YouTube? Olha, a minha filha tem 13 anos, então ela já não é mais criança, mas ainda há uma procura muito grande por livros infantis. Para mim, o desafio maior não é o infantil, é quando você começa a entrar na adolescência, porque aí a sua briga de continuar lendo é com atividade física, com game. Para mim, o game especificamente, quando você entra, sei lá, para falar aí, você entra o menino vai jogar LOL, ou o menino vai jogar. Como é que chama? Fortnite. Fortnite, ou a menina vai entrar num outro game. O consumo de tempo é muito grande. Porque quando você vai simplesmente assistir a um youtuber, você tem lá um tempo do episódio, assistir um programa. O game não, ele é indefinido. Então, ela começa e se você não der um comando de parar, não percebe se passou 5 minutos ou uma hora. Entendeu? Uhum. No programa tem, acabou o episódio, pronto, acabou. Opa, peraí, eu sei que eu gastei aqui uma meia hora. Pode ser, não pode ter não percebido o tempo passar, mas você tem um fim. O jogo não tem fim. Você jogar 50, 100, 200 vezes. Então, eu acho que para mim o maior concorrente do livro hoje, com uma idade um pouco mais para cima, é o game. E não Uhum. necessariamente os canais do formato ou redes sociais. Mas aí tem os canais agora que fazem bastante sucesso, são os canais de gameplay. Uhum. E as crianças, É, ou se elas não estiverem jogando no videogame, elas elas estão vão estar assistindo assistindo também. alguém jogando, É. E aí depois a ir. duração também não tem controle. Isso. É, não, você pega um cara igual o Ninja. Pô, se você for pegar um cara igual o Ninja e sentar para assistir o cara, quando você vê, passou 3 horas, cara. Uhum. Meu, não é. Esse, para mim, é um desafio grande. É claro que existem outros, porque assim, o livro é uma experiência individual também, como é o assistir uma série, mas o livro, eu sempre falo que o livro é uma experiência ativa. Você pega e lê, e interpreta e vira a página. Ao assistir um canal de YouTube, você tem uma experiência passiva. Você fica deitado recebendo aquele conteúdo. Uhum. Entendeu? Sim. Então, assim, é muito mais cômodo. Até em termos de esforço mental, é muito mais cômodo. Você fica mais anestesiado naquilo ali. E no game é uma experiência ativa, mas imersiva. Então, você está ali e você não tem contato com mais nada. Então, são os grandes desafios do livro, eu acho. E eu acho que é isso, quando a criança é menor, o pai e a mãe ainda têm um controle maior para dizer: olha, vai ler o livro agora. Ou vou contar uma história para você na hora de dormir. Ou, na hora de dormir não é hora de celular nem de tablet, é hora da história. Então, você ainda consegue ter em casa um controle. Quando você vai passando dos 10, a coisa vai ficando muito mais difícil. Entendi. Não sei até que ponto você tem contato assim com criança ou com muitas crianças, mas você tem uma filha, né? Você Isso. falou, uma filha de 13 anos. É, Você acha que o contato com esse tipo de conteúdo, eu falo, agora eu vou generalizar, tanto no YouTube quanto esses games, você acredita que isso contribui para um possível consumista, uma pessoa consumista, porque eu vou para que essa criança se torne consumista, eu vou explicar mais ou menos, vou explicar melhor meu pensamento, porque a gente sabe, hoje a gente os canais, principalmente destinados a esse público infanto-juvenil, os que mais fazem sucesso são os de gameplay, né? Principalmente entre os meninos, o Porque do slime faz pra caramba. Muito slimes, unboxing. de slimes, Bom, o de unboxing É. e
todos eles estão meio que jogando um tipo de conteúdo que gera o desejo da criança. A criança ainda, o processo cognitivo dela está em formação e aquilo pode mexer de certa forma com ela. É diferencial do publicitário de um conteúdo informativo, né? A diferença para mim é só essa. Quando você tem um intervalo comercial, está muito claro que aquilo é propaganda, entendeu? E eu sou publicitário e eu falava para minha filha, falava, a publicitário nem sempre fala a verdade toda, ele quer vender, então cuidado com aquilo ali. No meio da fala, é mais difícil ver isso, no meio de uma fala de conteúdo. Mas eu acho difícil medir esse efeito de consumismo, porque também, ao mesmo tempo, essa tem se mostrado uma geração, pelo que eu tenho visto, muito mais consciente desse tipo de coisa, sabe? Os debates são de assuntos mais relevantes e tal. Então, assim, eu realmente não sei até que ponto, e como tudo que está acontecendo agora a gente só vai saber daqui a alguns anos, né? Eu não sei até que ponto isso estimula o consumismo ou se muda o jeito que a gente tem que impactar as pessoas para vender. Não sei se aumenta, se diminui, se mantém, mas o fato é que a informação sobre produto e sobre serviço, incluída em um contexto, em uma fala, em um conteúdo, ela é menos, a pessoa tem uma barreira menor contra ela. Se isso vai aumentar o hábito de consumo ou não, eu não sei dizer. Eu sei que pode ser que ela rompa um pouco essa barreira do que é publicidade e do que é fala. E que eu acho que é uma barreira que, na verdade, ela já vai deixando de existir com as redes sociais. Quando eu viro e falo, comprei um carro, comprei um tênis Nike, estou hiper satisfeito, olha que legal aqui, eu não estou recebendo, mas eu estou fazendo publicidade. E a Nike vai aproveitar-se estou usando a Nike como um exemplo, tá? Vai aproveitar do reconhecimento, do desejo de reconhecimento das redes sociais para isso. Então, às vezes, não é nem um material pago. O ambiente que é criado já pressupõe isso. Então, assim, acho que as coisas estão se fundindo. Você tem cada vez menos barreiras muito claras entre o que é publicidade e o que não é, entre o que é um comentário e o que é um anúncio. Então, assim, essa é uma nova realidade mesmo que vai mudar o jeito que a gente consome propaganda, inclusive. Agora, se isso vai gerar uma geração mais consumista, eu acho cedo para dizer. Tudo indica que elas vão receber com mais tranquilidade a publicidade, porque a publicidade vai ser menos. Mas também a gente tem uma geração que quer tudo free. Certo. Porque o conteúdo é grátis, porque o game é grátis, porque não sei. Então, tem aí uma dificuldade. Por isso que eu não sei te dizer certamente, não vai consumir mais, porque eles, ao mesmo tempo, estão tendo cada vez mais mãozinha fechada para consumir. Tem grátis ali, não, eu baixo outro grátis ali, não, eu faço aquilo ali grátis, para que eu vou? Então, nesse caso, isso pode mudar a forma de consumir. A gente não sabe como, mas com certeza vai sofrer uma alteração. O Instagram, quando você colocou a loja no Instagram a partir do post, que você clica no post e já vai para comprar, isso mudou a forma de consumir. Sim. Mas eu não sei se aumentou o consumo, porque na hora de você dar ok no cartãozinho de crédito, você pensa duas vezes. Eu imagino que tem aumentado a consulta, a visualização, ou o pequeno consumo. Talvez a pessoa parou de ir ao shopping e comprar 700 pau em produto e começou a comprar 50 aqui, 30 ali. Então, eu estou dizendo, muda a forma de consumo. Realmente eu não sei, eu não tenho os dados de endividamento, de ticket médio para dizer que aumentou. Ok. Agora, você como publicitário, essa pergunta a gente está fazendo para todos os entrevistados, né? Que essa prática da publicidade em vídeos do YouTube, assim, você acha que ela deve manter, permanecer, ou deveria ter um controle maior, ou deveria acabar mesmo? Qual que é a dificuldade que eu acho? Quando você acaba com a fronteira do intervalo comercial, você entra, por exemplo, é igual um merchan em novela. Se você pega num filme, se assistindo um filme e o galã do filme chega num Argos, num Argo, né, no carro novo, você vai falar, pô, você está me vendendo Argo aqui, mas em um momento não apareceu informe publicitário,
É isso, a gente tem que pensar que o nosso contato hoje é como se fosse num filme. O perfume que a pessoa usou, se ela bebeu uma Coca-Cola, tudo isso está sendo pago pela Coca-Cola, pela fabricante de perfume, pela Fiat, mas a gente não está sendo informado que aquilo é propaganda. Sim. Concorda? Então, assim, mudou o jeito da propaganda. Eu não sei, inclusive, se as. Eu não sei, não. As regras que se aplicavam ao formato antigo não se aplicam mais agora. E eu não sei como que a gente resolve isso. Até porque, por exemplo, se eu tenho um canal no YouTube e eu comprei o Danete tal, e eu falei, pô, esse negócio é bom demais. E não recebi da Danete, mas eu fiz propaganda. E aí? Eu não posso? Entendeu? Porque ele não é um veículo de opinião. Então, se eu receber, eu não posso dar minha opinião. Eu posso dar minha opinião. Desculpa. Se eu não receber, eu posso dar minha opinião. Se eu receber, eu não posso. Quem vai. Uhum. Entendeu? Porque. Então, beleza. Eu falo o seguinte: não vou receber, mas eu tive uma experiência péssima com a TAM e eu vou falar bem da Azul pra caramba, pra caramba, pra caramba. Um dia a Azul vai me dar uma passagem. Entendeu? Eu acho que assim, a gente tem que. Não dá para pegar uma regra do futebol e aplicar no vôlei. E virou. O que era futebol virou vôlei, cara. Não adianta a gente pensar nele do jeito que a gente pensava no outro. Sim. Nessa questão, você é daqueles que baniria a publicidade infantil ou é daqueles que não defende, mas tipo assim, acredita que com regulamentação pode tudo tem seu lugar? Eu acho que precisa da regulamentação. Acho que até como pai, a publicidade te ajuda em algumas coisas. Por exemplo, você pode questionar o Natal, mas você não pode questionar que em havendo Natal, um pai vai dar um presente para o filho. E que a publicidade ajuda, inclusive, para o filho olhar e falar assim, opa, isso é muito legal. E o pai saber, já quero dar esse presente para o filho. Então, assim, mesma coisa para consumo de alimento, de roupa, de calçado. A publicidade, ela ajuda, os pais nesse sentido. Mas a publicidade sem controle, para uma criança que é extremamente influenciável, é um perigo. Então, acho que assim, banir eu não acho que é a resposta, mas a regulamentação é muito importante. E, de novo, nesse novo jogo agora, eu não sei como essa regulamentação é feita. Porque é o seguinte, beleza, como que a galinha pintadinha vai ser remunerada? Como é que os caras vão manter produzindo aqueles vídeos? Precisa da publicidade. Sim. Então, você não pode banir, senão o conteúdo, inclusive infantil, vai sumindo. Isso, exato. Porque o que financia esse conteúdo, ou é a publicidade ou é a assinatura. A gente está indo para um mundo em que a gente quer tudo grátis, não quer pagar assinatura. Quem paga para mim a assinatura é a publicidade. O que ela me cobra é visualizar aquela marca. Entendeu? Então, esse modelo ainda está indefinido. E eu acho que qualquer regra que a gente pensar agora e falar é assim, corre o risco de daqui a um ano a gente falar assim, não adiantou nada, ou foi para o caminho errado, ou tudo mudou, entendeu? Talvez eu esteja errado, mas eu acho que a gente viu um pedacinho disso com a própria TV e programação infantil na TV aberta, né? Quando começou a se fechar mais o cerco com esse tipo de publicidade para as crianças e o horário, né, começou a deixar de ser inviável para os programas infantis, eles começaram a desaparecer. E começaram a ir para a TV a cabo. Exato. Começaram a ir para a TV a cabo e daqui a pouco vão sair da TV a cabo e vão para a internet. Isso. E se houver essa, digamos assim, essa medida drástica de cortar de uma vez por todas a publicidade infantil, aí esse conteúdo também vai deixar de existir na internet. Ou então você vai arranjar outras formas de remunerar. Por exemplo, vocês não lembram disso, mas músico ganhava dinheiro com venda de disco. Músico ganhava dinheiro com venda de disco e de CD. Se o cara não fizesse... Os Beatles pararam de fazer show e continuaram ganhando uma grana fodida com disco e com CD. Hoje, quando você tem o download, você tem o Spotify, você tem tudo, os Beatles teriam que fazer show, porque eles iam... O Paul McCartney está aí fazendo show até hoje, porque o que dá dinheiro é o show, é a venda de merchandising, é o produto, é a exploração da marca. Então a gente está ainda descobrindo também qual que vai ser o formato, entendeu? Será que vai ser programa? Será que vai ser... Como que a gente vai fazer? Entendeu? Você vê que a música mudou completamente e é isso.
A gente abandonou as plataformas antigas. Pô, o nosso programa, na minha época, era ir em loja de disco. Uhum. Você ia para a loja de disco, passava a tarde, olhando, chegou novo, não chegou, chegou novo, não chegou. Hoje a experiência de uma loja para ouvir música, para descobrir música, é louca. Então, quem sabe o canal infantil, ou o conteúdo infantil, o lugar dele não é na TV aberta. Onde que é? Entendeu? E como que vai ser? Quem vai distribuir? Entendeu? É tudo muito fluido agora, a gente não tem muita certeza de nada, né? Eu acho que é fruto dessa. A gente está em transição, né? Então, durante essa transição, a gente não consegue ter parâmetro nenhum para saber o que. Toda palestra que eu dou em faculdade de comunicação, eu falo, vocês estão no pior momento da comunicação. Não existe regra, não existe certeza, você está entrando num mercado em que uma profissão pode deixar de existir de uma hora para outra. Ao mesmo tempo, vocês estão no melhor momento da comunicação. Não existe regra, você pode inventar os formatos, você pode criar o seu próprio cargo e não ficar preso em um que existe. Então, você vai me dizer se é bom ou se é ruim, é o pior e o melhor momento ao mesmo tempo, vai depender de como você lida com ele. Né? Sim. Eu acho que a gente está bem próximo também de encerrar essa conversinha, está sendo muito legal, mas... Uma coisa rapidinho que eu queria falar é o seguinte, para mim, tem a babá eletrônica, que era a TV. A TV era uma babá eletrônica, no sentido que você deixava o menino na frente da TV e saía. E eu acho que isso com criança pequena ainda funciona. Mas eu acho que a internet, ela devolve, e ainda temos um gap aí também, devolve aos pais a necessidade de ser responsável pelo tipo de conteúdo que os filhos consomem. Um acompanhamento que não for próximo, porque os pais tendem, ou nos últimos anos tenderam a delegar o filho para a escola e o filho para a TV. Agora eles estão delegando para a internet. A diferença é que não há controle sobre o conteúdo da internet. Ou ele vai contratar uma ferramenta, e que mesmo assim ela não vai conseguir barrar tudo, perdão, ou ele vai ter que assumir uma postura de estar mais presente. Então acaba que pode ser, inclusive, um efeito positivo de um problema que a gente vai acabar surgindo, que a gente vai acabar tendo que adotar. Porque esse negócio do pai simplesmente delegar o filho para a escola, delegar o filho para a TV, hoje ele já não consegue fazer isso. Se ele quiser ter uma participação ativa na educação do filho, ele vai ter que ser mais presente, vai ter que entender do que ele está falando. Minha filha acabou de acordar, passou ali, mas eu tenho um caso, eu comecei a escutar e entender e visitar e ir em show e ler sobre K-pop por causa dela. Uhum. Porque eu podia simplesmente largar, não vai no show, entra ali, entendeu? Mas eu quis saber o que era. Eu fui no SXSW esse ano e eu fui na noite de K-pop e fui no show de K-pop para ver quem é o público, o que eles estão fazendo, como é que é. E é óbvio que tem um interesse mercadológico publicitário nisso, mas tem interesse de pai também. Eu ia começar a puxar mais para esse lado, porque assim, a gente conversou com a Kaori e conversou com os filhos dela. Ela me mandou um beijo de bom dia. A gente conversou com a Kaori e também conversou um pouco com os dois filhos dela. E a gente percebe que a Kaori, ela já tem ela é bem mais consciente, né? Tanto pela a profissão dela, né? Sim. Então ela, com os filhos dela, a respeito desse assunto, ela já é bem mais cautelosa, e a gente percebe isso refletido nas crianças, né? Deles saberem assim, sabe, você percebe na conversa, você percebe o pensamento infantil deles, mas percebe também que, eu vou dar um exemplo prático, a gente conversou com eles assim, o que é que você gosta de assistir no YouTube e tal, e eles falaram, aí o filho dela falou assim, que gostava muito de ver os gameplays e tal, do jogo que ele gosta. Aí eu perguntei, e canal de unboxing, você gosta? Ele fez, gosto, mas não assisto, porque me dá inveja. Uhum. Sabe? Assim, você vê que aí já é uma atuação dos pais. Isso, e que eu tô dizendo, na televisão não tinha, nós só falou, propaganda é propaganda. Agora os pais precisam estar mais presentes para olhar esse conteúdo, entendeu? Esse para mim é um resultado bom disso. Dá trabalho, mas precisa ter trabalho mesmo. Ser pai tem que ter trabalho mesmo. É isso, não é férias, não. Mas a gente sabe que também não é
grande parte da população que trata seus filhos assim. A gente sabe que crianças assim, tendo contato com o YouTube muito cedo, tanto é que tem um aplicativo exclusivo para crianças, que é o YouTube Kids, né? Que ele restringe o conteúdo infantil só naquele aplicativo, mas aí também não restringe possíveis publicidades que vão estar lá do conteúdo. Do conteúdo, né? Não estou falando da mesma, por exemplo, o Lucas Neto é um cara que, se quiser fazer um monte de conteúdo publicitário lá dentro, ele a princípio está tudo ok. Sim. Mas você não sabe, você não vai ficar assistindo com seu filho, como eu disse, a experiência individual. Você não vai ficar vendo tudo que ele está falando. Tinha um produto chamado Hero, eu até fiz um livro para eles, que até patrocinou o São Paulo. Esses caras foram patrocinadores do time do São Paulo. E ele era um aplicativo disso, de monitoramento dos conteúdos assistidos pelos filhos, e ele passava relatório para os pais, dava alerta, tinha uma série de coisas assim, que é o tipo de solução que você precisa hoje. Também, eu digo, se o pai não consegue orientar, vai ter que buscar um tipo de solução assim, ou então não vai ter realmente controle. E quando a gente fala de publicidade, é isso, assim. A gente sabe que, além disso, a gente tem o remarketing, que o menino assistiu um vídeo sobre aquilo, vai aparecer no Instagram para ele, sabe? Então, assim, de novo, não tem como você pensar mais em mídia no sentido assim, eu abri o jornal, isto aqui é propaganda. Eu assisti televisão, este bloco é propaganda. A propaganda está muito fluida, cara. Então, eu acho que talvez, quando a gente fala desses aplicativos de controle, mais do que o controle é o que a Kaori fez muito bem, é conversar e explicar. Porque você não vai conseguir bloquear, ela vai aparecer no meio do conteúdo, vai aparecer, ou você cria uma consciência, se esforça, e vai lá e conversa, e ensina, e educa, e troca ideia, entendeu? Exato. Ou então, beleza, é o que você falou, ele está fora do canal de unboxing, beleza, mas o que vai aparecer nas falas dos outros? Então, se ele não tiver a consciência de que o problema não é o canal de unboxing, mas sim a publicidade, ele entender, poxa, estou ficando com inveja por causa disso aqui, não tem que me controlar, né? Que eu acho, tenho certeza que eles vão fazer isso. Aí, ótimo. Se não, ele simplesmente para de assistir um canal, que aparecer em outro vai afetar ele do jeito que era, né? Sim. Mas alguma coisa. Ô, Mário, eu acho que a conversa foi muito legal. Vai ajudar a gente bastante aí no conteúdo que a gente está montando. E aqui a gente queria agradecer pela disponibilidade também de estar esperando a gente aqui acertar. Tranquilo. Aqui, tá? E a gente continua mantendo contato. Quando o produto estiver pronto, a gente manda para você também. E tá? Se precisarem de alguma coisa, se der algum pau na gravação, tiver algum problema, pode me falar também, que é tranquilo para a gente falar. Tá ok. Muito obrigado. Bom domingo, tá? Bom domingo para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau. Tchau.